Sejam muito bem-vindos a mais um Bioverso Convida. Hoje o Carlos preparou uma super aula para vocês. Ele vai falar de trajetória, vai explicar análise, vai mostrar os trabalhos que ele fez, vai mostrar ferramentas, dar dicas de ferramentas e todo um workflow de análise aí bem bacana. Espero que vocês gostem e Carlos, a aula é toda sua. Vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? Eu gostaria de me apresentar, eu sou Carlos Costa e queria agradecer a Naila pela oportunidade de estar aqui falando hoje com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou doutor em Biologia Computacional e Sistemas e antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é a genômica, e em específico genômica de filarioses e algumas doenças tropicais negligenciadas, eu gostaria de me apresentar um pouquinho mais formalmente. Eu sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, no curso de Biotecnologia. Tenho meu mestrado em Bioinformática pela Fundação Oswaldo Cruz e também tenho meu doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz, né, ambos no campo da Bioinformática. E atualmente, em 2023, eu estou no meu segundo ano do meu pós-doutorado em Biologia Computacional, né, também dentro da Fiocruz, atuando nos mais diversos projetos internos da instituição. Mas antes a gente tem que entender um pouquinho, né, trazer um pouquinho da definição do que é genômica. A genômica é um campo da ciência centrada no estudo e na exploração de aspectos genéticos de um indivíduo, no caso, seu genoma e todos os seus componentes, como o caso de genes, de mais regiões gênicas, como os introns e produtos de RNA. Mas para a gente falar de genômica, propriamente dito, e principalmente no campo da informática, a gente tem que entender sequenciamento. Sequenciamento de DNA, a gente tem dos mais diversos no mercado. Mas a gente tem dois tipos, né, principais, que é o clássico, sequenciamento do tipo sangue, que consiste na síntese de uma região específica de um alvo genético. Então, um amplicon que veio lá do trabalho com uma PCR e tudo mais, utilizando versões modificadas dos DNTPs, né, que são os ddNTPs, e você tem ali, você vai conseguir sintetizar aos poucos esse amplicon com pulsos, né? Hoje pelas máquinas ela detecta pulsos ali que vão identificar uma cor para cada um desses tipos de, não é bem uma cor, tá? Tipo, é um comprimento de onda. Vai identificar um tipo de nucleotídeo que foi sintetizado ali, tá? Antigamente isso era feito no gel de poliacrilamida, no qual o mesmo amplicon era feito 4 reações distintas de PCR, mas utilizando um nucleotídeo diferente modificado. Então a gente tem uma adenina modificada no tubinho, uma timina modificada no tubinho, uma guanina modificada no outro tubinho e uma citosina no outro tubinho. E aí a gente trabalhava com gel de poliacrilamida. A gente não, porque isso é muito antes da minha época, tá? E aí a malha do gel de poliacrilamida na eletroforese, né? A sequência mais leve fica lá embaixo, né? Enquanto a mais pesada vai ficar lá em cima. E aí meio que nesse esquema de escadinha, as pessoas iam contando, né? E dependendo do posto você sabia exatamente qual era a sequência que tinha sido inserida, então o pessoal ia lá, né, fazia tipo um raio-x ali nesse gel de poliacrilamida e tal, porque não pode tocar e tal, e aí você conseguia meio que saber qual era a sequência que tinha sido inserida. Mas hoje em dia a gente tem formas muito mais robustas, muito mais práticas, simples, automatizadas, das mais diversas possíveis no mercado dentro do sequenciamento tipo sangue, que ainda assim é considerado um sequenciamento chamado de primeira geração. A gente teve outro tipo de sequenciamento, né, que foi o 454, que veio na sequência, o Ion Torrent, mas os mais utilizados, né, que é o sequenciamento chamado de NGS, que é o Next Generation Sequence, contempla uma gama de tecnologias de sequenciamento. E quando a gente está falando dessa gama de tecnologias, a gente está falando de diferentes formatos diferentes metodologias para conseguir sintetizar uma determinada região. Toda tecnologia tem seus prós e tem seus contras. Algumas são mais aplicadas para um determinado tipo de estudo, outras para outro tipo de estudo. Algumas têm aplicabilidade para um grande escalonamento, como durante a pandemia de Covid, o pessoal utilizou muito o chamado nanopore, né, que é tipo um pendrivezinho que o pessoal conseguia fazer ali, jogar uma alíquota ali do DNA e conseguia sintetizar, conseguia fazer conseguia fazer o sequenciamento, né? Fantástico. Nem todo mundo tem acesso a todos esses tipos de tecnologias. Depende muito de grupo para grupo, mas também depende muito do objetivo dos projetos. Mas vamos falar um pouquinho assim do aspecto mais global, mais generalista, né? Dentro do sequenciamento tipo Sanger, uma vez que, dada todas as proporções, a pessoa fez lá seu sequenciamento, certinho, bonitinho, ela vai gerar um arquivo chamado .ab1. Esse arquivo .ab1
ele é uma junção de 2 arquivos distintos que você consegue extrair, tá? Que é o arquivo de sequência, que é o sec, o ponto .fasta, e o arquivo de qualidade, que é chamado ponto .fred. E aí a gente tem, nesse ponto AB1, essa imagem aqui chamada que é o eletroferograma ou cromatograma. Isso aí depende muito de onde você está. Para ser sincero, eu só falo cromatograma, mas enfim. Onde cada um desses picos representa uma base, tá? Por uma cor. A gente tem 4 cores, tá? Que é o azul, vermelho, preto e o verde. E cada um desses picos, dependendo do nível de definição, a gente vai ter a certeza de que a gente tem aquela base lá de que o nosso sequenciamento ficou bom. Nesse exemplozinho aqui, a gente consegue ver que cada pico está bem definido um depois do outro, né? Então a gente pode dizer que esse sequenciamento ficou ótimo. Mas existem casos em que o sequenciamento fica tudo bagunçado e tudo mais, e a gente consegue, existe uma série de meios da gente, através só do eletrocardiograma, tentar entender o que houve de fato lá nos nossos procedimentos de bancada molhada, né, no wet lab. Então, desde problemas na hora da extração do DNA, na purificação ou contaminação ali, ou até mesmo, né, a gente pode ter um certo tipo de variabilidade, dependendo do tipo de organismo que a gente estiver analisando. Só que existe um porém, né? Como a gente está vindo da análise de um alvo específico, a gente só consegue analisar um tipo de sequência só. Então, a gente está analisando um amplicon de interesse. Mas não me entenda mal, não é dizendo que essa tecnologia ela é melhor ou pior do que outra. Ela tem um objetivo específico, sabe? Então, para alguns estudos populacionais, essa aqui é a melhor alternativa. Você consegue analisar um conjunto, ou você consegue fazer alguns conjuntos de alvos para uma plaquinha ali de 96 poços, para várias amostras, para 96 amostras pelo menos de um único alvo, e você consegue ver variabilidades, sabe, para estudos populacionais, alguns estudos genéticos, para tentar entender algumas desordens genéticas ali em um determinado tipo de população. Esse aqui é o mais adequado, é o mais barato também que se tem no mercado. Quando a gente está falando do arquivo de sequência só, que é o ponto .fasta, a gente tem essa estrutura aqui, que é um arquivo começado pelo esse sinal de maior que, né, que é o chamado header, seguido da sua sequência. E a gente sempre vai ter essa estrutura. Alguns podem encontrar nos bancos de dados, eles sendo divididos em várias sequências diferentes, tá? Em várias linhas diferentes, ou em uma única linha, né, que é o chamado multiline ou single line FASTA. Mas isso não interessa, porque o que dita que está iniciando uma sequência é esse sinal de maior que ele vai esperar um header, tá? E seguido de uma sequência. Nesse caso aqui em específico, a gente está olhando uma sequência de proteínas, porque é o mesmo formato que a gente utiliza para analisar os dois tipos de dados. Os mesmos de sequência de tipo de nucleotídeos é o mesmo tipo de formato que a gente pode analisar a sequência de proteínas, tá? E a gente tem essa estrutura, né, que é a primeira linha é nosso identificador, seguido da segunda linha, que é a nossa sequência. Já no sequenciamento de Next Generation, né, de próxima geração, a gente tem um arquivo chamado .fastq, que é assim, o mais utilizado, amplamente divulgado, assim, e aplicado nas mais diversas ferramentas de biologia computacional, que é um arquivo único que contém pelo menos 4 linhas, tá? Contém 4 linhas, para uma única sequência, ou seja, para uma única região que foi ali sintetizado do DNA durante o processo de sequenciamento genético. E esse identificador dessa sequência é esse sinal de arroba. E aí a gente tem essa seguinte estrutura. Começa com esse sinal de arroba, seguido de uma informação ali que normalmente é do sequenciador, da lane dele, seguido também se ele é forward, se é um reverso, né? A gente tem a nossa sequência propriamente dita. Aí a gente tem um sinal de mais aqui, que é a terceira linha, que às vezes vem a sequência, uma informação extra ou até mesmo uma repetição do nosso header. Normalmente vocês vão encontrar isso com esse sinal de mais, seguido da linha de qualidade. A linha de qualidade ela é uma sequência, tá, de mesmo tamanho da nossa sequência, uma sequência de caracteres com o mesmo tamanho da nossa sequência genética que foi sequenciada. A gente vai falar muito de sequência aqui. Sendo que essa sequência de caracteres, ela responde a cada caractere responde a um tipo de qualidade. E elas estão de acordo com uma regra, elas não são aleatórias. Então, a gente tem essa regra, que seria essa escala chamada FRED 33, mas antigamente, em algumas outras tecnologias de sequenciamento, se utilizava a chamada FRED mais 44, tá bom? E a gente vai utilizar isso aqui para os nossos processos posteriores, porque é com essas informações que as ferramentas de bioinformática vão utilizar para fazer alguns processos, como é o caso da etapa de filtragem de dados.
Bom, chegando nessa etapa já de análise de dados, tá? A gente tem que deixar uma coisa muito frisada aqui, independente do tipo de tecnologia que você estiver lidando, que é filtre seus dados. Porque se você não filtra seus dados do modo adequado, ou você negligencia essa etapa, você vai ter muito problema nas posteriores e até mesmo ver eventos erroneamente nos seus dados e, obviamente, tirar conclusões precipitadas, erradas, ou nem mesmo conseguir prosseguir com as suas análises, o que é bem frustrante. Como eu disse, né, a qualidade dos dados vai ser dita de acordo com o seu tipo de análise, né? E aí a gente tem alguns passos aqui o que a gente define como filtragem, né? Primeiro que é remover sequências adaptadores ou primers, tá? Essas sequências adaptadoras, no caso do NGS, que é o mais utilizado, são pequenas regiões, né, oligonucleotídeos, né, sequências curtas de nucleotídeos, na qual o DNA vai se ligar ali, ele é ligado ali antes da etapa de sequenciamento e gruda nas mais diversas matrizes dessas tecnologias, então sintetizadas. Acontece que essas informações elas também são sequenciadas no processo de sequenciamento. Então você vai ter sempre uma repetição ali. Elas são interessantes para quê? Para você fazer alguns trabalhos multiplex. Então você tem várias amostras ali misturadas, mas na hora da preparação você usa esse multiplex para botar uma espécie de tag, sabe? Então você tem o tubo 1, o tubo 2, o tubo 3, o tubo 4, mas você juntou, fez o multiplex, juntou todo mundo no tubo só, mandou para sequenciamento. Na hora que você for pegar esses dados, você vai encontrar a sequência específica que era do tubo 1, a sequência do tubo 2, através desses tags. E aí você vai conseguir fazer a separação. Isso é muito bom, muitas pessoas fazem isso, muitos grupos fazem isso, né, para ter uma economia, né, financeira, para não ter que ficar fazendo corrida para cada amostra que se tem. Aí você também tem a remoção de dados de baixa qualidade. Então, voltando ali naquela tabela Fred, ali naquela sequência de qualidade, aqueles caracteres eles denotam o nível de qualidade. E a gente tem ali alguns parâmetros para definir quando uma qualidade de uma sequência é boa, quando uma qualidade de uma sequência é alta, ali numa região específica. E a gente tem que tirar isso fora, porque isso pode enviesar nossas análises, né? No caso do sangue, é a mesma coisa. A gente analisa aquele cromatograma, e aí, de experiência, né? Normalmente o começo do cromatograma daqueles picos é ruinzinho. Então a gente precisa tirar aquela região dali. Uma vez que a gente tira, a gente consegue dar seguimento para nossas análises posteriores. Algumas ferramentas, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais prática, quando a gente está falando de sangue, tá? O caso do BioDit, por exemplo. Já para o caso do NGS, a gente tem algumas ferramentas, que é o tipo Cotadapt, Trimomatic, FastB, tem uma outra ferramenta chamada Prinsec. Bom, assim, para não me prolongar muito, existem diversas ferramentas do campo da bioinformática e normalmente a gente utiliza aquelas que tem uma maior gama de opções para a gente manipular, mas principalmente aquela que a gente tem mais familiaridade. Eu particularmente gosto muito de usar o Trimomatic, porque a gente tem uma gama ali de opções que eu consigo manipular da forma que eu quero que seja filtrado. Mas a gente sempre tem que fazer uma inspeção, tá? E a gente vai fazer essa visualização com o FastQC, que é uma ferramenta de visualização média, assim, a gente consegue ter uma noção de como ficou a média. A gente está falando, no caso do NGS, tá? Principalmente de milhares, centenas de sequências sendo processadas ali. Então a gente precisa trabalhar com as médias do nosso sequenciamento para a gente poder tomar nossas decisões. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Aqui na esquerda a gente tem o exemplo do tipo Sanger, no qual aqui em A a gente tem um sequenciamento que ficou limpinho, perfeitinho. Em B a gente tem um sequenciamento que ficou muito bom, mas a gente merece ter um ponto de atenção, que é em específico aqui onde eu coloquei uma seta, tá? Que são dois picos idênticos de mesma altura. O que isso pode significar? O chamado SNP. Isso é muito comum quando a gente está analisando, por exemplo, pools genéticos. Então a gente está trabalhando com diversos organismos que a gente talvez está procurando um alvo específico. Eu vou tentar entrar num outro exemplo ali posteriormente, mas que a gente vai conseguir ter uma população dentro do tubo que a gente extrai o DNA e a gente tem uma variabilidade aqui, então um SNP. E a gente pode utilizar isso aí para trabalhar com algumas coisas. E aqui em C a gente tem um sequenciamento que ficou impraticável, tá?
Não é da minha ciência, tá bom? Nem é uma ferramenta que é capaz de limpar esses dados sem a gente perder informação, tá? Então, a via de regra é voltar para a bancada molhada, ver o que deu de errado, ver se não teve algum problema com os kits que foram utilizados e seguir adiante. Aqui na direita a gente tem o caso do NGS. No NGS, antes da gente passar por esse processo de filtragem, a ferramenta FastQC, a gente tem essa visualização desses box plots, que é a média referente a cada uma das posições desse nosso conjunto de dados. Ele começa ali com 1, 2, 3, mas depois ele dá uma variada, ele começa a trabalhar com intervalos, não começa 15 a 19, 25 a 29, né? Para cada uma dessas faixas aqui retangulares. E aí a gente consegue ver esses box plot, que a gente vai ter essa noção de como é que ficou a nossa qualidade dos dados. Percebam que a gente tem 3 faixas de cor, verde, amarelo e vermelho. O vermelho ele vai na escala chamada FRED, de 0 a 20. Acima disso a gente vai ser de 20 a 30, que é ali a mediana, 20 a 28 a mediana. E ali de 30 para cima já ficou bom. A gente quer mirar e manter as nossas sequências nessa escala verde. Então a gente vai remover, né, essa parte que estiver ruim. A gente vai tirar essas sequências cuja média, né, média geral assim, ela é péssima, tá? E os programas eles fazem isso com os mais diversos algoritmos. Eu falei ali do Trimomatic, o Trimomatic ele trabalha com uma tecnologia chamada Slide Window, tá? Não bem uma tecnologia, um método ali que é aplicado nele, que ele vai calculando intervalo por intervalo, ele vai tirando algumas médias, e dessas médias a gente vai ter uma média geral no final, e a gente vai saber se aquela sequência ali ela ficou boa ou não, e aí a gente, se ficar ruim, a gente corta fora, dependendo do parâmetro que a gente definir, tá? E aí a gente vai ter o nosso dataset já filtrado. É uma etapa que dentro do campo da bioinformática eu não só considero crucial, mas principalmente para quem está começando é preciso ter muita atenção, cautela, porque às vezes é muito capcioso você trabalhar com isso, entende? Você precisa ter um pouco de toque, entender o que foi de errado, saber como é que foi a tecnologia ali aplicada. Porque dependendo, às vezes, da qualidade desses dados, você precisa ser mais restrito, menos restrito, tá? Com alguns parâmetros para você conseguir tirar alguma informação ali que possa ser analisada. Aí, uma vez que a gente conseguiu filtrar esses dados, tá? Tanto do Sanger quanto do NGS, a gente vai fazer a nossa montagem. O que é a montagem propriamente dita? É a gente reconstruir a sequência biológica a partir desses fragmentos, né? Eu não citei aqui, falha minha, desculpa, mas a sequência do NGS, elas são geradas em um tipo de formato chamado READ. E a READ, ela é uma pequena porção do DNA. Antes do processo todo, a gente precisa fragmentar o DNA total, para a gente ter pequenos pedacinhos, quase todos do mesmo tamanho, que é o que vai ser sequenciado, né? Já no de sangue, a gente está utilizando o nosso amplicon, e aí o nosso amplicon ele é determinado pela distância dos pares, né, dos primers que estão ali sintetizando. Normalmente, tá, o sequenciamento do tipo sangue vai trabalhar bem até muito estourando 800, 900 pares de base ali no amplicon. Eu particularmente só trabalhei com faixa de 700 pares de base, e isso eu já perdi muita qualidade, mas novamente isso pode variar de tecnologia, de desenho de primer, de máquina utilizada principalmente. Então isso aí tem que ser trabalhado em consenso com um grupo de pesquisa, né? No sequenciamento do tipo sangue, a gente vai ter duas sequências, né? Que é o nosso forward e o nosso reverso, respectivamente dos nossos primers, né? Forward e reverso, tanto que a gente na reação tipo sangue, a gente precisa utilizar esses dois. E aí a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode analisar, né? Utilizar o cluster, o algoritmo cluster, o algoritmo do MAFT, tem o Tikoff, bom, esqueci de uns aí, mas tudo bem. E aí a gente tem a nossa sequência, a forward e a reversa, 5 linhas, 3 linhas, enfim. A reversa, a gente tem que trazer a complemento reversa dela, né? Então a gente precisa inverter e mudar quem era timida para adenina, citosina para guanina, assim por diante, para que a gente tenha a nossa complemento reversa. E aí a gente vai alinhar, a gente vai utilizar esses algoritmos e alinhar. A ferramenta que eu citei mais cedo, que foi o BioEdit, que permite a gente fazer a edição desses cromatogramas, permite a gente fazer isso com o algoritmo do cluster. Eu, particularmente, com sequências do tipo sangue, eu nunca tive esse problema.
Mas para alguns tipos de alinhamentos mais robustos, alinhamentos de genoma e etc., a gente precisa trabalhar com algoritmos que trabalhem com uma velocidade de processamento muito mais rápido. Tá? Aí, nesses casos, eu posso recomendar o MAFT. Algumas ferramentas utilizam o MAFT já aplicado nele, mas tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o chamado Alivio, que você consegue, a partir do seu próprio computador, se você tiver instalado o MAFT, ele consegue aplicar o MAFT como seu alinhador padrão. Tá? E aí a gente tem esses dois alinhamentos da forward e da reverse, e a gente consegue gerar uma sequência consenso, que nada mais é que a representação, tá, única da sobreposição dessas duas sequências, que vai ser ela que a gente vai trabalhar com nossas análises posteriores. Então, a gente tem uma amostra, a amostra A, a gente vai sintetizar o forward e o reverso lá nos nossos poços, a gente tem uma plaquinha com 96 pocinhos, e aí a gente vai tirar desses nossos pocinhos, 2 deles, que vai ser o forward e o reverso. E aí, desse forward e reverso, a gente vai trabalhar com essa consenso. Tá? E no sequenciamento NGS, a gente vai trabalhar com a chamada montagem. A montagem é um processo extremamente complexo que demanda de diversos tipos de algoritmos, tá? Mas os mais comumente utilizados, né? A gente tem a montagem de novo, que é uma montagem feita do zero a partir da nossa sequência dessas reads. A gente tem uma montagem referenciada, na qual a gente dá uma referência. Tá? Então, a gente pode dizer, por exemplo, eu estou querendo montar um novo genoma de uma determinada linhagem de uma bactéria que a gente isolou, tá, aqui na rua, e aí a gente tem uma sequência de referência nos bancos de dados. A gente pode usar essa sequência de referência do banco de dados para guiar essa montagem. Tá? E aí nessa guia de montagem a gente tem o quê? A gente tem as nossas reads, que são aquelas sequências pequenininhas já filtradas, e aí a gente vai alinhar uma em cima da outra, tá? Em um processo chamado camerização, que vai ser sempre um processamento, uma sequência em cima da outra, e aí elas ficam empilhadas, e por fim a gente tem um achatamento, né, em uma única só, que é a consenso. Muito parecido com a do sangue, só que a do sangue a gente tem aqui, como eu posso dizer, a gente só tem 2, enquanto na outra a gente tem todas as outras reads. E aí, beleza, a gente fez lá a nossa anotação de genoma e tudo mais, a gente chega no passo da anotação de genes e de genomas, tá? Que é, uma vez que a gente recupera, a gente precisa identificar o que de fato está sendo dito por aquele determinado gene, né? O que está sendo o produto que está sendo codificado. E aí a gente tem o NCBI, né? Que é uma base de dados, né? É o National Center for Biotechnology Information, que a gente consegue não somente pegar sequências, tá? A gente consegue trabalhar com uma gama de outras análises. Tá? Naila já falou bastante disso aqui no canal, mas a gente tem uma gama de possibilidades aqui dentro do NCBI. O NCBI, acho que por bem formato, ele é seu melhor amigo, porque quando o NCBI cai, você não trabalha. Esse é um ponto. Se você tiver que fazer aquela análise super complexa, baixar aquele banco de dados extremamente grande, robusto, genérico, se o NCBI cair, você não vai conseguir trabalhar com aquilo naquele momento. Ou você vai ter que recorrer talvez para alguns outros bancos de dados. Mas o NCBI, ele, a via de regra, ele tem de tudo, sabe? O que tange informação biológica, claro. Então, a gente vai pegar o nosso amigo BLAST. O BLAST é uma ferramenta que é do NCBI. E aí a gente tem esse layout aqui bonitinho, já foi pior. Mas a gente tem aqui uma noção bastante intuitiva. A gente tem o nucleotide BLAST, que é para sequência de nucleotídeo, o protein BLAST, que é para sequências de proteínas, muito importante esse ponto, e a gente tem o BLAST-X e o T-BLAST-N, que fazem exatamente o quê? O nucleotide BLAST, a gente está trabalhando com sequência nucleotídica, ele vai traduzir, tá, essa sequência para uma sequência proteica e pegar essa sequência proteica e jogar no banco de dados de proteína. O T-BLAST-N ele vai fazer o contrário, ele vai pegar uma sequência de proteínas, vai recodificar para nucleotídeos e comparar com a base de nucleotídeos. Isso aqui é muito interessante, principalmente para estudos populacionais, estudos genéticos de determinadas variações estruturais, para você ter os seus primeiros insights, tá? De como é que está o caminho da sua análise. E aí, beleza, vamos pegar de exemplo aqui o nucleotide BLAST. No nucleotide BLAST, a gente tem aqui esse layout, aqui, esse cenário, aqui, essa formatação, na qual a gente vai botar ali a nossa sequência, ou seja, vamos pegar de exemplo aqui a consenso lá do sequenciamento tipo sangue. A gente vai conseguir pegar aqui, jogou aqui nessa caixinha, lembrando que também aceita o chamado accession number,
que é um número de identificador específico da sequência. Uma vez que você já submeteu e tal no NCBI, você vai ter esse número, sempre vai ter esse número. Você pode jogar ali também. E aí tem uma série de outros parâmetros aqui, então você pode especificar de onde a onde. Então, se você tem uma sequência de 100 nucleotídeos, você pode dizer, eu quero que só pegue do 25 ou 75, sabe? Você pode falar isso para ele. E mais importante, essa sequência recebe um nome específico muito utilizado, que é chamada query. E aí a gente vai pegar essa query, tá? Que é a nossa busca, que a gente vai fazer a nossa consulta, contra uma parte do banco de dados do NCBI ou contra o banco de dados completo. E aí a gente pode filtrar pelo organismo que for do nosso interesse. A gente tem algumas formas de otimizar essa nossa busca, tá? Tem alguns algoritmos secundários dentro do BLAST, que é o MegaBLAST, tem um BLAST descontíguo, tem um BLAST-N normal, que você vai procurar regiões similares ali na sequência, não importa muito como. E a gente tem outros parâmetros, então a gente consegue dizer qual é o tamanho mínimo de sequência que a gente quer para ele filtrar para a gente e tudo mais. Assim, a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque só isso aqui, falar de BLAST, a gente ficaria horas falando disso. Mas, em suma, pegou, jogou lá, se você sabe qual é mais ou menos o indivíduo que você está trabalhando, você consegue filtrar aqui pelo tipo dele, então espécie, gênero, família, ordem, classe, você consegue colocar isso aqui, e aí ele vai pegar usar somente essa seleção que você disse desse determinado organismo, e aí você dá o run, né? Você clica aqui no BLAST. Clicou aqui no BLAST, ele vai gerar isso aqui, que é o mapa, tá? Da distribuição dos hits. Olha, isso aqui tem que ser tratado com bastante parcimônia, principalmente para quem nunca trabalhou com bioinformática, porque esse aqui é o cenário ideal, tá? De uma sequência. É você ver ela ter feito... Nesse caso aqui a gente trabalha com um gene específico, eu vou falar qual, que foi o COI, que é o citocromo C oxidase 1, que é um gene mitocondrial, que tem aproximadamente 1.500 pares de base. Então a gente tem aqui um tamanho da nossa query de 1.500 e a gente consegue ver diversas sequências, que são esses retângulos vermelhos, alinhando. Em um cenário não ideal, a gente já teve visto cortes, quebras, que seriam, né, regiões de indels, né? Podia ser uma inserção do nosso genoma ou uma deleção dos genomas que tem presente dentro desses bancos de dados. E aí as mais diversas interpretações a depender da pergunta biológica que você tem. Aqui em específico a gente tem alguns indivíduos, ele listou quase tudo como Onchocerca volvulus, ou Onchocerca change, Onchocerca flexuosa, Gyrofilaria. E aí a gente tem alguns valores aqui bastante interessantes, tá? Que é o query cover, o e-value, o percentual de identidade. E aí, bora falar um pouquinho rapidinho. O e-value, ele é uma métrica parecida com o p-valor, tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor. O p-valor é um valor da estatística, né? E aí, quando a gente está com esse valor... E o que é isso aqui? É a probabilidade daquilo ali ter acontecido ao acaso. Então, se a gente está falando de um e-value zerado, quer dizer que aquilo ali não aconteceu ao acaso. Aquele alinhamento ele não aconteceu ao acaso. E quando a gente está falando aqui de uma query cover, ou seja, quanto da nossa sequência foi coberta, e ele falando que foi 100%, significa que a sequência alinhou 100% em relação à nossa. E aí o percentual de identidade, como o próprio nome diz, identidade, é o quanto elas se parecem. Então elas são 100% idênticas. Por default, tá? A gente vai ver uma escala. A gente pode clicar nessas colunas e a gente vai ter elas ordenadas. E aí a gente consegue ver quais são as mais idênticas, as que cobriram a maior parte do genoma, porque a gente pode ter uma sequência que cobriu quase toda a nossa query, mas ela ser bastante diferente, enquanto que a gente pode ter uma que cobriu só 30%, mas ser 100% igual. E isso vai variar dos mais diversos objetivos do projeto, né? Mas o que era essa Onchocerca? Essa Onchocerca, tá? Também chamado, é responsável por uma doença que é chamada de cegueira dos rios, né? River blindness. É uma doença que é ocasionada em seres humanos por uma filária, tá? Essa aqui, que é um Onchocerca volvulus, que é transmitida nos humanos através da picada de uma mosca, tá bom? Ela cai nesse grupo de doenças tropicais negligenciadas, que foi matéria do meu estudo do meu mestrado, tá bom? No qual a gente tem uma série de implicações
fisiológicas para o indivíduo que podem ocasionar a morte, né? Sendo muito impactados nos países africanos, aqui na Amazônia, né? Eu não sei se ficou claro, mas eu sou de Manaus. O pessoal aqui no interior do Amazonas, algumas regiões já foi identificado algumas filarioses, então populações muito vulneráveis estão sujeitas a essas doenças. E aí, como o próprio nome diz, tropical negligenciada, né? A gente vê pouca informação, poucos trabalhos, poucos estudos sobre isso. Mas, bom, voltando um pouquinho a falar da bioinformática, a gente pega esse nosso alimento, se a gente clicar naquela sequência que a gente viu anteriormente aqui, clicou aqui e a gente passou. Vai abrir essa cena aqui, esse modelo aqui, que vai mostrar detalhadamente como é que está o alinhamento e algumas informações extras. A gente teve 1.647 identidades de 1.647, 100%. Gaps, ou seja, buracos da sequência de referência, das sequências do banco em relação à nossa query. Ele não achou nenhuma. Strange, ou seja, a linha, se ela estava na forward, se estava na reverse, com o plus e o minus, estava tudo plus. Mas aqui nesse caso aqui era um pouco capcioso, porque eu tinha pegado essa mesma sequência e joguei contra ela mesma. Então isso aqui devia acontecer, né? Mas aqui tem uma coisa interessante. Eu peguei essa região específica, mas eu comparei e ele me retornou o genoma mitocondrial completo. E aí ele me explica aqui, que foi da região 226 até a 3912, né? Que são a região de referência lá no genoma mitocondrial, né? E aí a gente também tem um número aqui, KT5999912, que é o número de acesso, que é o section number, que é um número muito importante para você, tipo assim, às vezes você vai ter uma sequência de cabeceira ali que você sempre vai utilizá-la como referência para os seus estudos. Eu, por exemplo, algumas do meu doutorado eu tenho de cabeça, né? É uma coisa engraçada, não sei se acontece com todo o meu formato, mas eu tenho algumas sequências específicas de cabeça aqui que eu já chegava no banco, na NCBI, jogava o número desse number e me abria a sequência. E a gente tem aqui as informações. E aí quando a gente clica lá na session number, a gente abre aqui esse novo layout, tá? Que é o formato chamado formato .gb ou formato .genebank, tá? Que vai ter todas as informações declaradas pelos autores dessa sequência. Aí, de novo, voltando aqui no objeto de estudo, é uma sequência um pouco capciosa e tal, veio de um trabalho, tá? Anteriormente publicado pelo meu grupo, um pouco antes de eu entrar, inclusive, no grupo, que foi um trabalho de cabeceira para o meu projeto de mestrado. Mas dentro desse formato aqui no GeneBank, a gente tem algumas informações. Então a gente tem quais genes estão sendo codificados, qual é a região, qual é a sequência proteica que é codificada por esse gene. Aí tem algumas outras informações aqui. Então a gente tem o organismo, o nome do organismo com toda a ordem dele. A gente tem os autores do trabalho publicado, o título do trabalho, qual foi o jornal, então aqui foi na memória do Instituto Oswaldo Cruz, o número do PubMed, que você pode clicar e já vai abrir direto esse trabalho. Você vai ter aqui todos os autores, né, da sequência, e aí você vai ter aqui todas as features, né, como o próprio nome diz, são os atributos, tá, dessa sequência em específico. Então a gente está falando aqui da citocromossina oxidase 1, e aí ele está falando aqui, que é de 1 a 1647. Então ele vai te informando, desculpa, isso aqui é a sequência propriamente dita lá de trás, tá? Não é a do genoma mitocondrial completo, mas é só a região específica que eu tinha selecionado. Mas a gente vai ter toda a informação bonitinha aqui para a gente trabalhar. Mas aí, beleza, vamos parar para pensar. A gente estava lá no nosso grupo de pesquisa, a gente tinha nosso amplicon, sequenciamos, pegamos o nosso dado NGS, montamos e tudo mais. No NGS a gente tem diversas abordagens, a gente pode pegar os dados, fazer processos de mapeamento específicos ali para recuperar uma única região específica, dependendo do projeto e tudo mais, e a gente depois joga no Blast para fazer exatamente isso que a gente fez, que a gente pode fazer também com Sanger. Mas aí, quais são os próximos passos? E aí tudo isso aqui depende do intuito do projeto, né? Nesse projeto específico só foi a publicação, um tipo de publicação chamado Genome Announcement, né? Que é de extrema importância para quando você tem uma informação de muita novidade. Então, um organismo que nunca foi identificado em uma região tal foi visto, foi isolado, foi caracterizado. Então,
no caso da oncocerca válvula de extrema importância médica, né? E foi a primeira evidência, o primeiro genoma mitocondrial evidenciando a presença desse bichinho na região amazônica. Então a gente teve aqui toda a estrutura do genoma mitocondrial completo, que foi recuperado através de uma técnica de NGS, filtrado, montado, e aí depois fez toda a anotação desse genoma, ou seja, a identificação dos atributos genéticos desse organismo. E aí eu falei um ponto-chave aqui que é a anotação, e aí a gente tem diversos programas e ferramentas para as mais diversas moléculas. Então, para mitocôndria você tem mas aí dependendo do seu organismo, se você estiver falando de eucarioto ou um procarioto, você tem outros. Você pode montar bancos de dados específicos para você fazer esse tipo de análise. E aí, durante o meu doutorado, já meu primeiro ano de doutorado, eu publiquei um artigo que foi Deep Sequence Reviews Occult Mansonelosis Co-Infections in Residents from the Brasilia Amazon Village of São Gabriel da Cachoeira. O que é isso, tá? São Gabriel da Cachoeira é uma cidade localizada no interior do Amazonas, próximo da fronteira, tá, com alguns países, na qual a gente tem identificação de casos de mansonelose, que é uma doença causada por uma outra filária, um outro parasita parecido com o oncocerca, chamado do gênero Mansonella. E aí aqui a gente teve um grande tchan, né, que a gente conseguiu identificar numa mesma amostra duas espécies distintas de Mansonella, o que foi um grande achado, pois dentro da literatura desses organismos a gente acreditava que não seria possível encontrar organismos tão próximos, de espécies tão próximas assim, coparasitando o mesmo organismo humano. Então a gente conseguiu fazer a identificação desses dois organismos. A gente já tinha algumas evidências de que existiam dois organismos ali baseados em PCR em tempo real e análises microscópicas, mas a gente precisou confirmar com o NGS, né? E aí a gente conseguiu recuperar tanto o genoma mitocondrial, mas como a própria região ribossomal que a gente tinha utilizado como parâmetro, né, para fazer as PCRs em tempo real. E foi essa primeira evidência na parasitologia de filares do mesmo gênero, né, coparasitando o organismo humano. E aqui eu utilizado da NGS de pacientes humanos também. E aí a nossa distinção a gente fez em sílico, né? A gente fez com BLASTN, a gente comparou um genoma com o outro, fez uma série de refinamentos aqui para a gente conseguir assegurar a veracidade daquela informação, né? Porque se a gente está falando de informações muito próximas, a gente está falando de algoritmos, algumas técnicas matemáticas de montagem, como é que eu posso assegurar que a informação de um bicho não está misturando com a outra? Tá? Então a gente fez uma série de etapas e processos aqui para conseguir distinguir um bicho do outro. E a gente conseguiu, e a gente publicou nesse artigo que foi na Clinical Infectious Disease, lá em 2020. Né? E aí, ainda no meu doutorado, eu tinha publicado um outro artigo que foi bastante extenso, tá? Mas foi a respeito do genoma ribossomal, do genoma mitocondrial, da região ribossomal e da bactéria Endosimbionte Wolbachia, que é uma bactéria-chave nesse campo da parasitologia, em uma filária chamada Diptalonema gracile, tá bom? Que foi extraída a partir de um primata chamado sauim de coleira, que é um primata de extrema importância aqui na região amazônica, pois ele é um macaquinho que está em altíssimo risco de extinção. E essa filária, ela meio que serve como uma evidência de que esse mesmo macaquinho que já corre risco de extinção é de ser uma espécie reservatória e acabar denotando de que pode se estruturar uma rede de transmissão de outros parasitas no meio da cidade de Manaus, né, capital do Amazonas. E aí aqui a gente conseguiu recuperar, como eu disse, né, o genoma mitocondrial, o ribossoma nuclear, a gente conseguiu pegar a bactéria completa desse parasita. E aí essa bactéria tem um pulo do gato muito interessante dentro do campo da parasitologia como um todo, mas também em outros campos de estudo, que ela é um potencial alvo terapêutico, né? Algumas evidências apontam que se você tiver algumas determinadas drogas que usem essa bactéria como alvo, você consegue acabar com a linha de transmissão, né? E aí aqui, para a gente conseguir fazer a classificação dessa bactéria, a gente utilizou uma abordagem filogenômica, tá? Utilizando 101 genes de cópia única de 48 espécies de referência de bactérias de organismos que já tinham sido identificados e sequenciados completamente.
E aí aqui eu trabalhei com as mais abordagens filogenômicas, tá? Uma com o genoma mitocondrial completo, no qual a gente conseguiu denotar uma informação que a gente já tinha de alguns estudos posteriores de outros autores, tá? Que as filárias da família Oncocercidae estão dispostas em chamados 5 grandes clados, tá? No qual a diptalonema cai no ONC4, e aí, por exemplo, a Onchocerca volvulus faz parte do ONC3, e a Mansonella, tá, que a gente conseguiu aqui, faz parte do chamado ONC5, então elas são geneticamente distintas e diversas, tá bom? Mas ainda assim elas têm a gente consegue ver diversas dessas espécies em clados distintos, infectam humanos, infectam primatas, algumas têm Wolbachia, outras não têm. Então, existe ainda um pouco de obscuridade ainda dentro desse campo que vem sendo respondido com os trabalhos que vem saindo, né? E aí, para tentar ter uma abordagem um pouco mais específica, uma vez que não você não vai encontrar nos bancos de dados vários genomas mitocondriais assim, principalmente de organismos que causam doenças tropicais negligenciadas. Então, a gente precisa partir para uma abordagem muito mais afunilar um pouco mais essas análises. E aqui a gente optou por utilizar o COI, que é um gene marcador, né, um gene barcode marcador, muito utilizado. E a gente conseguiu ver coisas bastante interessantes dentro do gênero de diptalonema, né? A gente tem ao menos, né, 2 clados distintos de diptalonema. Só um ponto aqui, que essa é uma filária que só tem ocorrência aqui na América Latina. E a gente conseguiu ver essa distinção em 2 clados distintos, infectando diversas espécies de primatas e macacos. E aí a nossa diptalonema que a gente conseguiu extrair, né, faz parte de um outro clado, né, um desses clados que a gente deveria fazer. E para Wolbachia, a gente utilizou aquela abordagem filogenômica, utilizando 101 genes de single cope de 49 espécies de Wolbachia. Então, é basicamente o seguinte: a gente tem 49 genomas espalhados, né, nos bancos de dados. A gente pegou esses 49 genomas e a gente só selecionou os genes que repetiam em todo o mundo. A gente pegou esses genes que repetiam em todo o mundo, juntou todo mundo numa matriz de alinhamento, utilizando programas como MAFT, o cluster, né? E a gente conseguiu editar, deixou tudo bonitinho, deixou tudo certinho ali e jogou para nossas filogenias, né? E a gente conseguiu gerar essa filogenia aqui, uma topologia, né, que a gente chama, quando a gente tem essa imagem assim, a topologia é completamente de acordo com o que a gente tem na literatura dessas bactérias. E aí aqui a gente conseguiu identificar, né, foi fazendo parte do chamado supergrupo J, com outras espécies de diptalonema, né, próximo do supergrupo do grupo de Onchocerca e tudo mais. Então a gente teve alguns achados. A gente tem uns trabalhos a fazer a respeito dessa Wolbachia, mas esses foram nossos primeiros evidências, né, dentro desse parasita nesse macaco. E aí eu queria falar assim, para fechar, né, para não estender muito, um pouquinho sobre ferramenta. Para alinhamento, em geral, a gente tem o BioEdit, tem o Cluster, tem o Civil, Alivio, MAFT, Eugene, Sequencer. Tá? Sequencer já é bem menos utilizado hoje em dia, mas ele era bastante utilizado anteriormente. E aí elas têm vários intuitos. Por exemplo, o Eugene, ele é um conjunto de ferramentas, ele faz várias coisas. O BioEdit também, mas as pessoas ficam muito mais fechadas a fazer uma filtragem ali de dados tipo sangue e tudo mais. O Cluster, a gente pode abordar eles no site, então a gente só trabalha ali com o alinhamento de sequências. O Civil, ele tem até uma topologia ali, ele consegue fazer uma filogeniazinha ali. O Alivio, ele também é um alinhador parecido com o BioEdit, mas ele pode utilizar alguns outros programas ali para assistência e tudo mais. Eu gosto muito de usar Alivio. E o BioEdit também. O BioEdit eu uso mais para cortar a sequência, o Alivio eu uso mais para fazer filogenia, porque o Alivio eu consigo jogar um próprio MAFT instalado localmente na máquina e ele faz ali. Já para montagem, lá para os dados do DNGS, a gente consegue usar o Spades, que eu acho que é a ferramenta de montagem mais utilizada em geral, principalmente para bactérias e para outros isolados. A gente tem o Velvet, que, assim, até onde eu lembro, né, ele era muito mais utilizado ali de 2015 para trás, né, mas aí algumas outras ferramentas vieram tomando seus lugares, principalmente algumas ferramentas que trabalham com mais poder de processamento, com velocidade mais rápida, com customização. Hoje em dia na bioinformática a gente tem muito mais uma questão de ser mais user-friendly, né, na questão da linha de comando. Alguns programas requeriam muito conhecimento prático, tecnológico ali do bioinformata que nem todo mundo tinha, né? Eu utilizei muito pouco o Velvet durante a minha trajetória.
A 5, eu botei ele aqui de exemplo, eu sei que ele não é um dos mais utilizados, mas ele sempre foi bastante robusto para fazer análises com dados isolados, né? Então, hoje em dia ele cai em completo desuso, mas ele foi um dos que eu utilizei para fazer alguns dos artigos no qual eu participei. E eu coloquei ele aqui porque eu acho ele uma boa ferramenta, ele é muito user-friendly. Você pega as sequências ali, as suas reads, jogou uma, duas ali, ele já faz. É o melhor dos dois mundos. E tem o Mega Hit. Tá? E tem o Mega Hit, não, tem o Mega Hit, tem vários outros aí que vai embora e todo dia vai saindo um montador novo. Principalmente o Spades, que é a versão nova, cada mês tem uma versão nova praticamente do Spades. Mas o Mega Hit ele é muito interessante porque ele foi um dos primeiros, né, montadores para dados metagenômicos. E aí é um campo muito bacana da genômica, que é a metagenômica, que é o estudo populacional de amostras, né? Então a gente não está falando mais de um único organismo isolado ou de um único bichinho que a gente botou ali e tirou o DNA. Aí está falando do conjunto, sabe? Um conjunto ambiental, pode ser de terra, pode ser do esgoto, pode ser da barriga de um boi, pode ser de fezes, sabe? A gente vai entender a estrutura daquela população naquele ambiente. E aí a gente vai trazer diversos outros insights diferentes, que é um campo já muito consolidado, que é o campo da metagenômica. A gente tem diversas ferramentas de mapeamento também, que é o Bowtie, o BWA, o Santus, o GV, o Minimap. Lembrando que todas essas aqui é para sequenciamento NGS, tá? Que a gente vai pegar nossas reads, usar um alvo específico ali e vai tirar a informação que a gente quer. E aí a gente tem a questão lá das anotações, né? Para a gente identificar as funções e tudo mais, e a gente tem diversas ferramentas, que é o Mythos para genomas mitocondriais. A gente tem o Prodigal, o Glymer, Augustus, o Proca, que é o meu favorito para análise de genomas de bactérias. Aí tem o NCBI Pipeline, a gente tem o RAST, que é uma ferramenta, a gente pode jogar no site deles, e tem o InterProScan, né, que consegue identificar famílias de proteínas. Cada um deles tem suas peculiaridades. É preciso entender o momento da sua análise, como é que é estruturado dentro do seu campo, né? E escolher a melhor ferramenta que se adeque, mas lembrando que a ferramenta ela vai dar o kickstart, né, para você identificar determinados genes, e aí as suas perguntas biológicas vão depender aí do intuito aí do seu projeto. Aí tem as filogenias também, que a gente pode, a partir desses genes anotados, a gente pode fazer, por exemplo, uma árvore filogenômica, né? A gente vai identificar o gene single copy em um determinado conjunto de dados, e aí a gente vai trabalhar com diversas ferramentas. A gente tem o IQ32, que para filogenias é a minha ferramenta favorita. A gente também tem o Mega, que foi aí que eu aprendi a trabalhar com filogenias. Tem o BIS para análises bayesianas, o FireMel, que utiliza a abordagem de Maximum Likelihood, né, máxima verossimilhança. Aí tem o Phylip, que já é bem mais antigo, que inclusive é um formato de arquivo, mas também que trabalhava para filogenias, né? Só que tudo vai depender do projeto. A ferramenta está para ser usada, mas ela tem que ser usada com parcimônia. Então, a gente não é a ferramenta favorita. A gente pode ter uma ferramenta favorita, mas se ela não for adequada para o projeto que a gente está desenvolvendo, ela não tem nenhuma utilidade. Mas aí, o que eu preciso... Assim, só para finalizar, né? Porque já está bastante extenso isso. Mas o que eu preciso saber, né, de ciências biológicas e programação, já que a genômica ela trabalha na interface entre a biologia e as ciências da computação. Também depende do projeto, mas eu quero trazer alguns pontos aqui. Você precisa ter uma base sólida em ciências biológicas, tá? Entendimento de conceitos, tá? Genética de populações, biodiversidade, bioquímica, biologia molecular, principalmente. Você também precisa ter um pouco de entendimento, que vai ajudar muito, das técnicas de bancada molhada. Na minha trajetória, eu fiz a minha graduação inteira trabalhando com bancada molhada, só no finalzinho onde eu comecei a trabalhar com alguns projetos de bioinformática, que foi onde eu gostei da área e resolvi trabalhar bastante nela. Mas eu sempre trabalhei bastante nessa interface entre essas duas, então eu sempre acompanho dos colegas ali que estavam na colaboração para trazer os dados que iam ser feitos ali na bancada molhada, o pessoal que ia fazer as coletas, porque a gente consegue identificar pontos chaves ali que podem ser cruciais, sabe? Depois a gente pode buscar determinada substância aqui pode degradar tal molécula e tudo mais que era do meu interesse, sabe? Então, buscar outros protocolos.
A gente precisa ter essa base, e é assim, para ter uma base sólida em ciência da computação, a gente precisa compreender como é que são feitos alguns cálculos numéricos, principalmente aqui, tá, do que a gente tratou, como é que são feitos lá a montagem, sabe? Como é que funciona a matemática por trás da montagem de novo, de uma montagem com uma referência, sabe? Qual é a lógica que esses programas utilizam para pegar a minha informação e transformar isso num resultado? Você precisa entender isso, porque se você não entende, você não vai saber como dar alguns parâmetros, você não vai saber como refinar sua análise. Se você só utilizar o default, tá, que por muitas vezes é o suficiente, tá bom, não vamos mentir, você vai conseguir, se você tiver algum problema, você vai conseguir voltar, modificar alguma coisinha e aí ter o resultado que você quer. E aí, na ciência da computação, você também pode trabalhar com alguns scripts e pipelines customizados para automatizar algumas das suas tarefas, né? A gente está falando aqui de linguagem Python, R, o próprio Bash, né? Que dentro do campo da bioinformática a gente vai utilizar muito o Ubuntu, né? E aí a gente está falando também aqui de alguns outros pipelines, como é o caso do Nextflow, né? Que a gente vai fazer um SnakeMake, etc. Mas tudo assim ainda vai depender do projeto, né? A Naila já falou muito aqui sobre essa diferença entre o bioinformata usuário e o bioinformata desenvolvedor, e tudo isso vai variar muito, né? Mas, bom, era isso que eu tinha muito para falar. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais. Eu tenho o Carlos Daniel, que é o meu perfil pessoal, mas vocês podem me mandar uma mensagem por lá, que eu vou responder numa boa. E o The Bioinformatician, que é o meu Instagram profissional, o qual eu prometo que eu vou atualizar. Ele está parado, mas eu vou atualizar, tá? E eu tenho meu LinkedIn, tá, que está aqui linkado. Vocês podem procurar, joga Carlos Henrique lá. Eu espero que apareça em primeiro. Mas é isso, pessoal, que eu tinha. Gostaria de agradecer pela oportunidade, Naila, de estar aqui, de trazer essas informações. E sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Beleza?